focado no controle de compras. O controle de compras, como eu já havia dito antes, nós definimos lá o percentual que nós vamos aplicar, investir com o grupo fornecedores. É aqui no controle de compras que nós vamos balizar, nós vamos mensurar. Lembre-se sempre, não existe gestão sem métrica. Então é aqui nesse controle de compras que eu vou fazer o acompanhamento daquele percentual que eu defini lá no planejamento estratégico. Então, se eu definir que 40% do meu faturamento eu vou destinar às compras, então fica fácil. Então, exemplo, se eu faturo 100 mil reais e eu vou destinar 40%, se não sou eu o comprador, eu vou chegar para o comprador e vou dizer: olha, fulano, você só pode comprar 40 mil reais por mês. Todo mês você só pode comprar 40 mil reais. Por quê? Porque 40 mil reais é os 40% que foi definido lá atrás no planejamento estratégico para que nós possamos atingir o resultado líquido esperado. E aí falar 40% está bem, 40 mil, ok. E como eu vou distribuir esses 40 mil? Você já tem um histórico de compras. Então esse histórico de compras, nós vamos lançar ele aqui na matriz e vai ser definido percentualmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o controle de compras, nós vamos dividi-lo em alguns blocos. O bloco de fornecedores, por exemplo. Se você tem aqui os fornecedores, fornecedor A, você já comprava dele, você já tem um histórico de compras. Então, se você comprava 10% do total daquilo que você comprava desse fornecedor A, desses 40 mil, você vai continuar comprando os 10%. Então, você vai poder definir que desse fornecedor A, você só vai poder comprar 4 mil reais. E assim você vai distribuindo os 40 mil que você tem definido para compras. E aqui, a ferramenta é muito simples. A primeira coluna ali, você tem os fornecedores. E ali, o que é esse SF? SF1 Finda. É muito simples. SF, semana Finda. Então, é a primeira semana Finda, segunda semana Finda, terceira semana Finda, quarta semana Finda e quinta semana Finda. Ué, quinta semana Finda? É, quinta semana Finda. Porque tem meses que o dia 1º cai numa terça-feira, por exemplo. E qual o dia que inicia a semana? Isso às vezes causa uma certa confusão. A semana inicia no domingo e finaliza no sábado. Então, se eu tenho um mês que começa na terça ou na quarta-feira, pode ser que eu tenha 5 semanas no mês. Por isso, a ferramenta ela trata 5 semanas. Então, primeira semana Finda e o fornecedor. E ali eu vou colocando ali as notas que chegaram e vou controlando o meu total de compras. Agora, anotem que assim como o balancete, nós estamos observando aqui o consolidado. A ferramenta que você vai receber, que você vai baixar aí no seu curso, ela é diária. Você alimenta ela diária, chegaram 3 notas. Lembra daquilo que eu disse? Você vai fazer no máximo uns 20 lançamentos? Chegaram 3 notas naquele dia, 15 notas. Você vai lançar as notas naquele dia e já vai aparecer aqui no consolidado. E aí você vai distribuindo esses 40 mil, tá certo? Então aqui tem os fornecedores e o total de compras. Como é que eu devo acompanhar isso? Se você tem 40 mil para comprar no mês, supondo que o teu comprador tem 4 semanas, você não precisa esperar fechar o mês para saber se ele vai bater a meta. Você acompanha por dia. Se ele tem 40 mil para comprar no mês, quanto ele tem para comprar por dia? Você pega 40 mil e divide por dia, fica mais fácil para o entendimento para quem está comprando, ou até para você mesmo, se é você o comprador. Se você tem 40 mil no mês, divide por 4 semanas, você tem 10 mil na semana e você vai acompanhando. Gestão inovadora é isso, é o olhar, é pôr o óculos de ver e olhar para o lugar certo. E continuando, aqui nós temos então os itens. Aqui, como exemplo, nós temos os pneus novos. Eu tenho X reais de pneus comprados ali, como você pode ver, Y de pneus remote e assim sucessivamente. E aí notem que ali eu ainda posso abrir um campo de venda casada. Por quê? Lembra da curva ABC lá na gestão de estoque? Então, se você tem lá os produtos de item C e você tem essa facilidade, o teu fornecedor está próximo, para que você vai empatar dinheiro com estoque de um produto que gira muito pouco? Se você pode, por exemplo, rapidamente num carro ir ali buscar, montar uma logística para que você possa atender o teu cliente rapidamente.
né? Então, esse estudo, ele pode ser feito para que você empregue menos capital, para que você empate menos capital no teu estoque, mantendo o teu estoque mais redondo. E aí, lembra da gestão por competência, de 1 a 31? Então, se você comprar, por exemplo, você tem 100 mil de compras, nós estávamos falando no exemplo, 40 mil de compras. Se você tem 40 mil de compras, se você consegue administrar a última semana, você jogar para o mês seguinte, por exemplo, nós estamos falando de 10 mil reais para o próximo mês. E assim você vai montar um bom e um saudável ciclo financeiro. E esses 10 mil reais que você jogou para o mês seguinte, você vai jogando, até que esse ciclo financeiro ele é formado. E aí esses 10 mil reais, adivinha, ele acaba se tornando resultado do teu negócio, resultado da tua operação. Ou seja, você começa a trabalhar mais com o dinheiro dos outros e não com o seu dinheiro, empatando o seu dinheiro. Lembra daquela pergunta? Eu vendo e não acho meu dinheiro? Pois então, é isso. Se eu consigo reduzir e administrar melhor o estoque usando o controle de compras, isso se torna um resultado operacional da própria empresa. Então, notem, ali eu lanço as notas à medida em que chega. Em que momento eu lanço isso? Né? Em que momento eu lanço? No momento em que chega a mercadoria? Não, na verdade, é no momento em que chega a mercadoria, que é conferido, tá tudo ok? Tá tudo ok. Então eu despacho a nota para o administrativo para que ela seja lançada. Ou se é você mesmo quem lança, confira. Aliás, confira sempre a sua mercadoria. Tá chegando mercadoria? Dá uma conferida. Não faça como muitas das vezes nós encontramos cenários quando nós chegamos. Às vezes nós encontramos e alguém, com certeza você já deve ter visto a mercadoria chegando. E aí, põe onde? Não, põe aí no cantinho, onde é que eu assino a nota? Cuidado com isso. Nós temos observado, quando nós entramos no programa de consultoria, não é pouco comum nós encontrarmos algumas mercadorias danificadas, algumas mercadorias que faltam, enfim, confira a sua mercadoria. Então é aqui que você vai lançar a nota, é nesse momento que você lança a nota fiscal. Após a conferência da mercadoria, tá tudo ok? Tudo ok. Então libera a nota fiscal para que ela seja lançada no controle. E aí então, esse controle vai gerar os indicadores de acompanhamento. Né? Nós temos lá as metas definidas no planejamento estratégico financeiro, lembra? Nós temos também os percentuais identificados lá no balancete. E gestão inovadora é isso. É observar os indicadores, é observar a evolução dos indicadores. Aqui, por exemplo, então, vejam esse exemplo do percentual de compra sobre venda casada. Só para reforçar, nós devemos evitar a sazonalidade. Por exemplo, observem esse gráfico. Olha, esse é o famoso chapéu de palhaço que eu tanto falo. Como pode uma variação ali de quase 57% bater lá em quase 170%? Alguma coisa aconteceu ali nas tuas compras. Algo de muito sério aconteceu ali. E depois houve uma queda, foi lá beirando a 20%. Então essa sazonalidade que nós observamos no gráfico, ela deve ser evitada. Uma empresa deve trabalhar o mais linear possível. Agora que nós já vimos o controle de compras, nós vamos dar sequência à perseguição dessas metas. Essas metas que nós planejamos, elas precisam ser atingidas. Só para lembrar, aquelas metas que nós definimos lá atrás no planejamento estratégico. Então, para dar sequência a isso, nós vamos então ver uma outra ferramenta que é o controle operacional.